Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos estudando o versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, dando prosseguimento ao estudo do Pai Nosso, que está inserido no Sermão do Monte. Nós estamos estudando versículo a versículo do Evangelho de Jesus para facilitar a nossa compreensão de tudo aquilo que Jesus nos disse. O versículo de hoje versa o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Estamos realmente perdoando os nossos devedores? Estamos, ao fazermos a nossa prece, fazendo uma declaração correta, honesta? É uma pergunta que fica para que nós tentemos responder durante o nosso programa. E vamos lá. Perdoa-nos. Grego, afiemeu. Palavra comum no Novo Testamento, que com frequência significa deixar, conforme Mateus, no capítulo 4, versículo 11, ou despedir, Marcos, capítulo 4, versículo 36, mas que também se traduz corretamente com a ideia de remeter, João, capítulo 20, versículo 23, ou perdoar, conforme Lucas, capítulo 5, versículo 21 e 23. Quando se emprega a palavra com este segundo sentido, faz-se ressaltar a ideia de que o perdão deixa sem culpa ao pecador. Você vê que uma palavra, afiemeu, tem vários significados. Pode ser deixar, despedir, remeter, perdoar. Então a gente precisa, sempre que a gente está estudando alguma passagem de Jesus, porque a gente não pode esquecer que os testamentos que nós encontramos, os evangelhos que nós encontramos, estão todos eles grafados em grego caioné, os mais antigos. Porque em aramaico e hebraico não temos mais nada. Então é uma língua, como as outras duas, que eu acabei de citar, pobre. Então a gente precisa, dentro do contexto do que foi dito, compreender o significado. E muitas vezes existem algumas disputas teológicas sobre alguma coisa que Jesus falou, porque uns dizem que tem um sentido e outros dizem que tem outro sentido. Quando a gente vai fazer um estudo da língua, a gente observa que os dois sentidos podem ser utilizados. Muitas vezes um sentido que vem ao nosso socorro, a nós espíritas, dando significado naquilo que a gente acredita, e muitas vezes dando significado também ao que as outras visões do cristianismo têm. Então, quem está com a razão? Eu estou com a razão dentro da minha religião, e eles estão com a razão dentro da religião deles. Não vamos discutir isso, vamos compreender apenas, entender cada uma dessas passagens. Isso é o mais importante. Não é a briga, não é o quem está certo. Uma vez eu conversando com um teólogo que é católico, ortodoxo, e ele me dizendo uma passagem aonde ele falava que a passagem era isso e não o que nós espíritas... E eu peguei essa palavra e aí mostrei para ele: olha só, a palavra, essa palavra em grego, ela significa isto e aquilo. Isto está em conformidade com o que você fala, e aquilo está em conformidade com o que eu falo. Qual dos dois está certo? Vamos ficar sem discutir isso. Tem tanta coisa que nós temos em comum, por que discutir as divergências? Existe tanta coisa que converge para o mesmo caminho. Então, não é isso que a gente precisa, mas nós espíritas precisamos saber que tudo aquilo que os espíritos nos orientam tem fundamentação teológica, tem fundamentação na língua. Eles não falam por falar. Então a gente consegue, buscando um estudo aprofundado, ver que eles têm a razão no que falam. E aí a gente continua. Primeiro foi perdoa-nos, que a gente viu a palavra lá, e agora nossas dívidas. Grego, ofeilemã,
palavra comumente empregada para referir-se a dívidas legais, conforme a gente vê lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 4. Mas usada aqui no sentido de dívidas morais e espirituais. Vê que Jesus, quando ele está falando nessa prece, ele não está falando sobre dívidas financeiras, mas sim dívidas espirituais e morais. Aqui representa, entre aspas, o pecado como dívida e o pecador como devedor. A passagem paralela de Lucas, sobre o Sermão do Monte, né, que diz o seguinte, diz pecado. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 4. Lucas fala em pecado. Perdoa-nos os nossos pecados, não as nossas dívidas. Ele fala pecados. Mas em Mateus a gente traduz como dívidas. Por que dívidas morais, dívidas espirituais? O pecado, ele tem uma conotação hoje que mudou muito. Então, eu fico sempre preocupado em usar esse termo por causa dessa questão do pecado original, de pecado, cometer o pecado vai para o inferno, essa visão que está ultrapassada. A gente tem que ter cuidado com isso. Isso é muito importante que a gente fique extremamente atentos a isso. E aí, continuando, palavrinha, trechinho, como também perdoamos. Aí está uma das palavras-chave. Como já perdoamos. Perdoa-nos como nós já perdoamos. E aí a gente coloca uma questão extremamente complexa. Eu estou pedindo para me perdoar aquilo que eu perdoo nos outros. E não é comum, porque nós normalmente condenamos tudo no outro e queremos perdão para tudo em nós. No grego, uns poucos manuscritos usam o presente, mas a evidência textual estabelece o uso do aoristo, pretérito indefinido. Não devemos nos atrever a pedir perdão se não perdoamos já o nosso próximo. Como é que eu tenho moral de pedir perdão se eu não perdoo aqueles que fazem o mesmo comigo? Eu quero que me perdoem por eu ser maledicente, mas não perdoo quem é maledicente comigo. Eu quero que me perdoe aquele que eu agredi, mas eu não perdoo aquele que me agrediu. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos alinhar o nosso verbo com as nossas atitudes. Se eu peço para que me perdoe como eu perdoo o outro, eu tenho que perdoar o outro. Eu tenho que agir em conformidade com o que eu estou falando na prece. Porque senão não tem alcance, gente. Não pensemos que vamos enganar a Deus. Não pensemos que vamos enganar as esferas superiores, os benfeitores da vida maior. Não vamos. Eles sabem muito bem quem somos. Eles sabem muito bem o que fazemos. Temos que ter cuidado, responsabilidade. Se eu quero ser perdoado, preciso perdoar. Jesus está afirmando isso. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Né? Não é assim? Aos nossos devedores. A gente perdoa os nossos devedores e somos perdoados. É assim. É a dinâmica da vida. Nossos devedores, como também perdoamos aos nossos devedores. As pessoas que nos fizeram mal ou nos prejudicarem, não é financeiramente, gente. Pessoas que nos fizeram mal ou nos prejudicaram. Quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Meimei fala isso no livro Pai Nosso. Olha que profundo que ela fala.
quando pronunciamos as palavras, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem, a perdoar os que nos ofendem. Olha que profundidade. E o perdão humano e o perdão divino? A gente tem que estar muito atento a tudo isso. O que é ser? O que é esse perdão? O que é o perdão que nós damos aos nossos indivíduos, aos nossos devedores, para que Deus perdoe as nossas dívidas? O que é isso? O que significado tem esse? Né? A gente não pode esquecer aqui as palavras da Meimei. Temos um compromisso de desculpar os que nos ofendem, se nós queremos que o nosso coração seja aquecido, que nós encontremos o equilíbrio, que nós encontremos o perdão para as nossas dívidas. Temos que agir em conformidade com aquilo que estamos pedindo e estamos prometendo, porque quando fazemos a prece, o Pai Nosso, nós estamos prometendo. Olha, eu me comprometo a perdoar também, eu me comprometo a desculpar, eu me comprometo a agir da mesma forma que eu estou pedindo que ajam comigo. Eu preciso estar atento a isso. Porque palavras jogadas ao vento, que não servem para nada, não alcançam ninguém. Se eu não mostrar que sou digno de receber as benesses, eu não vou recebê-las. Se eu não fizer a minha transformação moral, se eu não fizer a minha reforma íntima para que o perdão me alcance, eu não vou alcançar. Temos que viver de forma diferenciada. Nós somos cristãos e, como tais, devemos mostrar ao mundo que realmente o Evangelho de Jesus vale a pena. E só mostramos isso quando estamos vivenciando esse Evangelho na íntegra, com responsabilidade. Vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos já com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. E vamos lá. Perdão humano e perdão divino. Antes de orarmos, gente, pedindo perdão das nossas dívidas, precisamos vivenciar o perdão e estarmos conscientes dos nossos erros, dos nossos, entre parênteses, pecados. Antes de orar, a gente tem que ter isso. Senão não vamos alcançar aquilo que estamos pedindo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas alguém nos pede pão, a gente nega. Como é que eu posso pedir alguma coisa que eu nego ao outro, quando eu tenho com sobra? Como é que eu posso pedir perdão se eu não perdoo? A palavra pecado, gente, perdeu o seu significado. E hoje em dia, ninguém gosta de ser chamado pecador, pois relaciona-se o pecado aos que merecem o dito inferno. Mudou muito o significado. Pecado antigamente era cometer um erro, agir de forma equivocada conforme a lei. Passou a ter uma conotação diferente. Os pecadores são aqueles que vão para o inferno. E aí se tornou uma coisa gravíssima. Como a doutrina espírita veio acabar com o inferno, dizer que o inferno não existe, essa palavra para nós pode ser até usada, porque a gente sabe que pecado é cometer erro, é agir fora daquilo que é preconizado pela lei divina, pelo Evangelho de Jesus. Isso é o pecado, é o erro, é o agir não em conformidade. Visualiza-se que o pecado está de acordo com um ladrão, um bêbado, um adúltero, um homicida, e, portanto, as pessoas comuns não têm nada a ver com o pecado. É isso que as pessoas acham. Quem comete pecado é o bêbado, é o adúltero, é o homicida, é o ladrão, é o outro.
outro. Nós que vivemos uma vida comum não temos pecado. Quem disse? Nós temos erros morais. As nossas atitudes equivocadas trazem dívidas morais para a gente. E a gente está pedindo perdão a essas dívidas. O princípio básico é, primeiro, admitir o erro. Segundo, fazer para com o outro aquilo que nós queremos fazer. Essa é a lei. Se eu não agir assim, se eu não fizer isso, palavras em vão, palavras jogadas ao vento que vão se perder. Preciso modificar a minha vida, preciso agir em conformidade com o Evangelho de Jesus, esse manancial de informações magnífico, lindíssimo, profundo, acolhedor. É essa a finalidade do Evangelho, de ser o caminho da transformação de cada um dos indivíduos que vivem aqui na Terra. Por isso Jesus trouxe esse Evangelho, para que nós tivéssemos o caminho, os atalhos, porque sozinhos a gente ia demorar muito tempo. Se com o Evangelho a gente está demorando tanto, imagina sem ele. O Novo Testamento usa 5 palavras diferentes para o pecado. São 5 palavras. A palavra mais frequente é amártia. Esta era, em sua origem, uma palavra relacionada com o tiro, o que quer dizer não acertar o alvo. O pecado seria agir sem acertar o alvo, sem fazer o que é certo. A amártia era falhar o tiro, errar o tiro, errar numa atitude. Portanto, pecado é falhar em ser o que nos havia sido possível e teríamos capacidade para chegar a ser. É agir de forma equivocada, porque não há como dizer que eu agi assim porque não tinha escolha. A gente sempre tem a escolha do acerto. A gente sempre tem a escolha do caminho certo. Essa palavra é errar o tiro, errar o alvo. Qual é o nosso alvo? É a perfeição. Se nós erramos o caminho da perfeição, estamos em pecado. Esse é o objetivo da palavra. Esse é o significado da palavra, melhor dizendo. Então, para que possamos realmente alcançar os objetivos das nossas vidas, temos que viver fora do pecado, fora do erro. Vamos usar a palavra erro. Fora do erro. Temos que acertar o tiro. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Encontrar a felicidade. Tudo aquilo que nos leva fora desse caminho é errar o alvo. Isso a gente precisa estar atento. A segunda palavra para pecado é parábasis, que quer dizer literalmente transpassar. O pecado passa do raio que separa o bem e o mal. É transpassar. Estamos sempre do lado devido da linha que divide a honestidade da desonestidade. Estamos sempre ali, na corda bamba. Não tem havido nunca em nossas vidas nenhum detalhe desonesto. A gente pode dizer isso? A gente pode dizer que a minha vida é 100% dentro da honestidade? Porque a gente acha que desonesto é o ladrão, é o político. E quantas coisinhas a gente faz no nosso dia a dia que não está em conformidade com o que é correto? Estamos sempre do lado direito da linha que divide a verdade da falsidade? Estamos sempre. A gente pode afirmar que a gente sempre está do lado do que é verdadeiro, do que é certo, ou a gente, às vezes, atravessa a linha e vai lá para a inverdade e para a falsidade. Em que não temos tergiversado
evadido ou nunca distorcendo a verdade com a nossa palavra, atitude, silêncio, inibição. A gente pode falar isso? A gente pode afirmar isso? Que a gente nunca deixou de fazer uma coisa certa? Que a gente nunca distorceu uma verdade? Que a gente nunca teve uma atitude, um silêncio, uma inibição que criou problema para alguém? Ou para nós mesmos? Estamos sempre do lado direito da linha que divide a amabilidade e a cortesia do egoísmo e da aspereza? Quantas vezes somos ásperos? Quantas vezes somos egoístas em nossas vidas? Nunca em nossas vidas praticamos alguma ação ou palavra sem amor? A gente está temperando tudo que falamos com o tempero do amor? Ou a gente, às vezes, age de forma diferente? Quando pensamos nesses termos, não há ninguém que possa pretender haver se mantido sempre do lado correto da linha divisória. Quando a gente pensa, que a gente amplia o entendimento do pecado, do dito pecado, a gente vê que a gente não está certinho. A terceira palavra para pecado é paraptoma, que quer dizer deslizar-se para o outro lado. É o que se passa em um solo escorregadio e gelado. Não é tão deliberado como parábases, mas sem dúvida é algo que todos temos experimentado. Escorregar, né? Uma ou outra vez dizemos que nos tem escapado uma frase, um gesto. Às vezes a gente não fala, falei uma palavra infeliz. Uma outra vez tem algo que nos faz perder o equilíbrio, um impulso ou uma paixão que se tem apoderado de nós, mormentemente fazendo com que percamos o controle. Pecamos quando a situação nos surpreende com a guarda baixa. Não temos isso? Às vezes, caramba, escorreguei, dei um mole, não é? A gente não tem fala isso? Quantas vezes a gente está conversando, solta uma frase que indelicada, muitas vezes? A quarta palavra para pecado, anomia, que quer dizer ilegalidade. Anomia é o pecado da pessoa que sabe o que deve fazer e sem dúvida não o faz ou faz o contrário. É o pecado da pessoa que conhece a lei, mas transgride. O primeiro de todos os instintos humanos é de fazer o que gosta. E, portanto, chegam à vida de qualquer pessoa momentos quando queria saltar as normas e desafiar as leis e fazer com o tema do proibido. Jovem, então, gosta de fazer o que é proibido. Todos nós já fizemos o que é proibido, todos nós acabamos de alguma forma, é anomia o termo. Olha só como a gente tem aí tantos modos de cometer o dito pecado. Ainda que alguns possam dizer que nunca quebrantaram os 10 mandamentos, não há ninguém que possa dizer que não tenha vontade de quebrar algum deles. A gente pode até estar se policiando com disciplina para não quebrar, mas às vezes a gente não tem vontade de falar mal de alguém, de cobiçar o bem do outro. A gente às vezes não tem isso, de ter aquela inveja. A gente não tem, gente. Às vezes com raiva de alguém, a gente não fica, às vezes. E a quinta e última palavra é ofeilema, que é a que se usa no centro da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa oração do Pai Nosso. E que quer dizer dívida, quer dizer faltar pagar o que se deve, deixar de fazer o que é devido. Não pode haver nenhuma pessoa que se atreva a pretender haver cumprido plenamente seu dever para com Deus e para com seus semelhantes. Não existe tal perfeição ainda na humanidade. Só teve em Jesus. Todos nós temos os nossos deslizes, os nossos erros. Queremos chegar a Jesus, vamos chegar à condição de Jesus, mas ainda não estamos. Quando chegamos a ver o que é realmente o pecado, nos damos conta de que é uma enfermidade universal que padecem todas as pessoas. Todas as pessoas cometem erros. A responsabilidade externa é à vista dos demais e a pecaminosa interna à vista de Deus.
É o pedido da oração do Senhor que todo ser humano necessita fazer. A gente precisa pedir para perdoar as nossas dívidas, mas a gente tem que ir também à questão do perdão. A gente precisa perdoar também. A gente precisa desenvolver essa virtude que é do perdão, para que estejamos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores. Se não fizermos isso, estamos agindo de forma equivocada. Vamos ficando por aqui, o nosso tempo acabou. Estaremos juntos semana que vem para estudar mais um versículo do Evangelho de Jesus no programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz, todos com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.